Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostar do conteúdo, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Sem mais delongas, vamos aqui para a primeira pergunta. Professor Cobori, poderia abordar a Trickle-Down Economics? É comum o seu uso como justificativa para privatizações, alegando que, com o aumento do lucro das empresas, o valor criado irá eventualmente gotejar para pessoas em classes econômicas menos favorecidas. Qual o consenso econômico na academia sobre o assunto? Me chamo Ricardo Oliveira de Xique-Xique, Bahia. Bem, vamos lá, Ricardo Oliveira de Xique-Xique, na Bahia. Ricardo, isso não é uma teoria econômica, tá? Deixa eu explicar para o pessoal o que é o Trickle-Down Economics. Trickle-Down Economics é economia de gotejamento. É o próprio nome aqui, vocês vão ver que já é um nome, eu diria assim, pejorativo, né? Apesar deles utilizarem isso aí. Na verdade, isso aí vem da ideia liberal, Milton Friedman, que foi implementada ali fortemente durante o governo de Ronald Reagan, na década de 80, que, digamos aí, inaugurou, né, o neoliberalismo, e também na Inglaterra, no Reino Unido, com a Margaret Thatcher, né? Então, o que é o Trickle-Down Economics? Qual que é a teoria, que não é uma teoria, né, mas qual que é a lógica aí que eles chamam de gotejamento, a economia de gotejamento? É que se você reduzir, cortar impostos, basicamente corte de tributos, né, mas também tem a parte de desregulamentação, esse tipo de coisa, nas classes mais altas, né, nas pessoas de alta renda e nas grandes corporações, nas grandes empresas, esse dinheiro excedente que sobra para essas pessoas, essas empresas, elas vão gotejar na economia, né? Então elas vão acabar caindo sendo distribuída para as classes abaixo, por isso chama economia de gotejamento. Isso não tem muito a ver, Ricardo, com privatizações, tá? Acho que você fez uma relação aqui com privatizações, mas a Trickle-Down Economics é basicamente isso: corta-se tributos, reduz tributos de empresas, grandes corporações, de pessoas de alta renda. Esse dinheiro que sobra na mão dessas empresas, dessas pessoas e dessas corporações, elas acabam gotejando para a economia como um todo, né? Essa seria, digamos, a lógica do que é feito com o Trickle-Down Economics, né? Então as empresas, e até hoje, principalmente aqui no Brasil, vocês viram que a gente vai chegar aí, né, tentando adotar essa lógica. Então as empresas agora com mais dinheiro sobrando, dado a redução de impostos, elas criariam mais empregos, elas investiriam mais, aumentariam mais os seus negócios, e esse dinheiro acabaria sendo devolvido para a economia, como forma desse gotejamento, né? E chegaria nas classes mais baixas. Durante a era Reagan, isso ficou... E hoje os economistas, já revendo os dados, teve realmente um grande crescimento na era Reagan, mas hoje, quando você faz uma análise melhor, esse grande crescimento econômico que teve durante a era Reagan foi muito mais baseada em baixas taxas de juros, política monetária e política fiscal, baixa taxa de juros, níveis muito baixos de taxa de juros, e também política fiscal, que é altos gastos governamentais na economia. Foi isso que acabou estimulando realmente a economia, e não foi o Trickle-Down Economics, tá? Depois veio a era Bush, que teve um dos piores crescimentos depois da Segunda Guerra Mundial, né? E agora, recentemente, Trump. Por que eu estou citando os Estados Unidos? Porque isso veio de lá, né? Essa lógica da Trickle-Down Economics veio de lá, e historicamente, mais ou menos, é isso que eu estou explicando para vocês. Na era Trump também veio a desregulamentação, o corte de tributos, e novamente isso acabou não gerando o que eles alegam que geram, que é criação de mais empregos, distribuição de renda, estímulo de crescimento econômico. Nada disso aconteceu, tá? Como eu disse, na era Reagan, né, o crescimento econômico foi muito mais justificado pelas política monetária e fiscal, e não esse corte de tributos, né? Ou seja, que estaria mais ligado à política de rendas quando a gente fala disso daí. Por exemplo,
não se criaram empregos, na verdade se reduziram empregos, né? O que as empresas, grandes empresas na época fizeram? Se não me engano, a Walmart, alguns exemplos, né? AT&T, a Lowers, elas utilizaram essa redução de tributo para comprar mais ativos, né, acumular mais ativos na empresa e recomprar suas ações, né? Então, esse dinheiro foi muito mais utilizado para isso do que, quando eu falo comprar mais ativos, eu estou falando como reserva, tá? Não é ativos de investimentos. Não só as empresas, né? Esse dinheiro foi distribuído para os acionistas e os acionistas utilizaram para acumular mais riqueza na compra de ativos. Então, esse dinheiro não voltou para a economia. E essas empresas, que eu citei de exemplo aqui, na realidade, elas demitiram milhares de trabalhadores, né? Então, não teve esse efeito. E a gente vê agora, né, aqui no Brasil, teoricamente também com essa lógica da trickle-down economics, né, com reforma tributária, redução de impostos, que no nosso caso, que foi uma espécie de desoneração, citando dois grandes exemplos, né, desoneração e reforma trabalhista, sob o pretexto que iria se criar mais emprego, e não foi o que aconteceu, tá? Então, a gente, na realidade, como eu falo, a gente está sempre atrasado, né? Pega exemplos que você acredita seja um modelo que vai dar certo, que já não deu certo lá, e a gente traz para cá. Então, nesse período que esse gotejamento, né, por isso que eu falei o nome pejorativo, né? Gotejamento, entenda-se como se fosse migalhas, né? Sobra muito dinheiro lá em cima e vai caindo algumas migalhas para baixo. Nem nesse sentido eu tenho minhas dúvidas se aconteceu, né? Então, durante esse período aí que se acreditava muito nessa trickle-down economics, então antes da era Reagan, lá em 79, os 1% mais ricos, se não me engano, tinha 23% de toda a riqueza dos Estados Unidos. 1% dos mais ricos dos Estados Unidos detinham 23% da riqueza do país, né? Passado uma década depois de implementado, né, essa lógica da trickle-down economics, esse 1% mais rico, já em 89, detinham 28% da riqueza do país, ou seja, subiu de 23 para 28, né? E agora, já na era Trump, em 2019, né, depois de Bush e Trump, esse 1% mais rico tem 35% de toda a riqueza do país. Ou seja, aumentou muito mais a concentração de riqueza, ou seja, aumentou a desigualdade econômica no país. E durante esse período, a classe média meio que ficou elas por elas, não alterou nada. 1% mais rico acumulou muito mais riqueza, a classe média ficou na mesma, e os mais pobres aí tiveram um resultado negativo de 10%, perdeu 10% de toda a riqueza do país, que é metade praticamente da população, se não me engano, dos Estados Unidos, estava nessa categoria que perdeu mais de 10% da distribuição desse bolo, né? Então, quando a gente fala de concentração de riqueza, eu acho engraçado, tem muita gente que coloca o argumento de o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. A gente só pode rir porque é a mesma coisa, né? Se os recursos são escassos, pra você ter uma ideia, hoje, eu esqueci o nome da instituição que faz essa medida aí ecológica, né? Dos passos ecológicos, não é Global Footprint, alguma coisa, é o instituto que faz as pegadas, né, ecológicas, de quantos recursos nós estamos consumindo no planeta. Então, hoje, atualmente, desde 1970, foi quando a gente empatou, nós consumíamos todos os recursos do planeta, renováveis e não renováveis. Então, a partir de 1970, a gente consome mais do que todo o recurso que o planeta pode nos dar. Ou seja, vai chegar um tempo que esses recursos... Aí tem uma outra medida que a gente atingiu agora esse ano, se não me engano, em agosto, no início desse mês, a gente já tinha consumido todos os recursos que o planeta consegue renovar em 365 dias, que é a mesma lógica, né? Então a gente consome hoje mais de 1,7 planetas. A população mundial, todos nós, consumimos do planeta, ou seja, não tem planeta para todo mundo. E aí, quando você pega essa desigualdade, quando eu falo, que a pessoa fala, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Não, o problema, os dois é a mesma coisa, justamente por isso. Os recursos são escassos. Então, se tem muita gente concentrando riqueza, é porque essa riqueza está saindo de quem é mais pobre, né? Não tem, não, porque a gente pode continuar crescendo e aí os mais pobres também, né, vão, sei lá, diminuir a pobreza e vão começar a consumir. Não tem planeta para todo mundo consumir, né? A gente já consome 1,7 planetas do que a gente deveria. Tem um outro estudo, se não me engano, dessa mesma instituição, que se todos nós tivéssemos o padrão de vida dos Estados Unidos, precisaria de 5 planetas.
né? Isso não é tão discrepante se a gente olhar para o Brasil, se todos nós tivéssemos o mesmo padrão, o mundo inteiro tivesse o mesmo padrão de vida do Brasil, e obviamente estou falando padrão de vida médio do Brasil, né? O que o Brasil consome, se todo mundo consumisse o que o Brasil consome, a gente precisaria de 2 planetas. Então tem alguma coisa de muito errado, né? Quando você pega o sonho de todo mundo é ser de uma classe média americana, ia precisar de 7 planetas. Então é obviamente quando você concentra a riqueza, os recursos são escassos, essa riqueza vai sair dos mais pobres. Então o problema é desigualdade e pobreza, é a mesma coisa, tá? Então tem discursos prontos que falam que o problema não é a desigualdade pode existir desde que a gente combata a pobreza. Não, para você combater a pobreza, você precisa combater a desigualdade. É a mesma coisa, né? E que o trickle-down economics também estimula o crescimento econômico, já ficou comprovado que não. Porque quando você reduz imposto, você desregulamenta o mercado. Bom, desregulamentação a gente já viu o que aconteceu na crise do subprime, né? Quando você reduz tributos, esses dinheiro excedente que sobra na mão das grandes corporações e das pessoas de alta renda, ela não vai para a economia, ela continua acumulando. O capital acumula cada vez mais capital, tá, gente? Então, com essa sobra do que foi reduzido de imposto, as pessoas não reinvestem na economia e esse dinheiro não acontece. Obviamente, uma parte vai, né? Estou falando de modo geral, quando eu olho de modo geral, não. O grande montante, né, o grande percentual desse montante que sobra dessa redução de tributos, ela acaba sendo usado para concentrar cada vez mais riqueza. Então, é basicamente isso. Quando você relaciona a privatização, você está fazendo uma correlação de que você passa um recurso público, né? Seria uma lógica dessa para uma empresa privada, e se essa empresa privada aumentar os lucros, isso também seria gotejado, né? Teria também essa lógica da trickle-down economics. Acredito que não, eu já falei bastante aqui sobre privatização, justamente também a lógica inversa, né? Essa é a minha visão, tá, Ricardo? Não sei se ficou meio confuso, porque é uma coisa, eu acho que já até saiu de moda, né? Faz tempo que eu nem escutava muito esse termo, né? Da trickle-down economics. Talvez aqui no Brasil, como eu falei, é muito atrasado, né? Lá já está mais do que comprovado que isso não funciona, mas nos dias atuais, né, de internet, de Donald Trump, que voltou com isso aí, e o Brasil que está sempre atrasado aí, só copiando maus exemplos, talvez esteja voltando, né? Mas eu confesso que fazia tempo que eu não escutava falar de trickle-down economics, tá, Ricardo? Espero ter respondido a sua dúvida. Ok, pessoal? Vamos aqui então para a próxima pergunta. Professor Cobori, boa tarde. Espero que esteja bem. Supondo que queira comprar uma ação, mas não quero pagar o preço que ela está sendo negociada atualmente, até onde eu consigo influenciar o mercado? Até onde eu posso ir com minha oferta sem perder uma oportunidade? A bolsa tem alguma espécie de bloqueio que evita ofertas muito baixas que podem causar, por exemplo, 50% de baixa em uma ação de baixa liquidez? Obrigado. Lucas de Alagoas. Lucas, na realidade, assim, talvez você nunca tenha realmente entrado numa corretora ou num broker, né, para colocar a sua oferta, né? Você só consegue influenciar o preço de uma ação se você tiver muito dinheiro, tá? Mas muito dinheiro. Obviamente, né, esses grandes, quando eles querem manipular, influenciar, eles conseguem fazer um movimento tanto de compra como de venda tão grande que ele influencia o preço da ação. Eu acredito que não. Como eu disse, não sei, às vezes você tem muito dinheiro, né? Mas pela sua pergunta, aparentemente você não negocia ações com frequência, e até pela sua pergunta, para entender essa lógica, né? Quando você entra num broker, você é um investidor individual, você entra lá, você coloca a sua oferta. Então a ação está sendo negociada a R$10. A sua pergunta é, eu consigo influenciar? Eu vou botar uma oferta de R$5. Aí a sua outra dúvida, a bolsa pode bloquear? Não, você pode pôr lá, só vai ficar lá. Vai ficar lá no book de oferta lá embaixo, né? Vai desaparecer lá. Influência zero. É a mesma coisa você entrar numa grande loja, sei lá, de eletrodoméstico, tá lá vendendo 1000 televisores lá a R$1.000, fala, não, eu compro só se for a R$500. Você pode fazer sua oferta, ninguém vai te dar ouvido, né? É a mesma coisa na bolsa, que hoje é tudo eletrônico. Você vai colocar a sua ordem lá, a ação tá 10. Eu consigo influenciar se eu colocar que eu quero comprar 5? Não, sua influência é zero. Tá? Eu quero comprar 5. A menos que, e principalmente você falou que é uma ação de baixa liquidez. A sua ação de baixa liquidez vai ficar lá um mês com essa oferta lá e não vai acontecer nada, né? A menos que o mercado caia na sua direção, né?
Que aí o broker, né, as negociações vão sendo fechadas até chegar na sua oferta lá de 5, tá? Nesse nosso exemplo. Mas a sua oferta influenciar o mercado, não influencia não, senão seria fácil, né? Não é como numa feira que você vai lá na hora da xepa e vai comprar a verdura pela metade do preço, fazendo oferta, que talvez você consiga. Mas a xepa da bolsa é só nas grandes crises, né? Que aí é o mercado que derruba a ação, não é você que está influenciando a ação a cair, tá ok? Então, essa seria a minha resposta. Lucas, espero ter respondido aí a sua dúvida. E esse episódio, veio muita pergunta, pessoal, de assuntos que eu respondi nos últimos podcasts, tá? E tem vídeo no canal. Então, novamente, continue enviando as perguntas, mas mandar perguntas assim como a de hoje, né? Trickle-down Economics, faz tempo que eu não escutava. É um assunto que talvez tenha interesse para a maioria de vocês, né? Até porque o conteúdo aqui é feito para vocês. Então, como muitas perguntas eu respondi nos últimos 2, 3 podcasts, se você não teve a sua pergunta contemplada, é só você entrar aí no canal e você vai ver que tem lá bastante, não só nesse, né? A gente tem mais de 190 episódios aqui do podcast e com certeza você vai ter a sua resposta aí contemplada em algum desses podcasts, tá ok, pessoal? Continue enviando aí as suas perguntas para o WhatsApp 11 95550 0005, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando, de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não se esqueça aí de deixar o seu like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Ok, pessoal? Esse episódio foi mais rápido hoje. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.